Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Mezaroba e eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre um artigo que foi publicado recentemente e por mim apresentado no Congresso ECCE, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. O título do trabalho é A Directional Single Stage Isolated AC/DC Converter for Electric Vehicle Chargers. Esse trabalho ele é resultado de uma dissertação de mestrado que foi realizada pelo aluno Leonardo Adriano Ramos, aqui nas dependências da UDESC Joinville. Tem como coautoria Rafael Felipe Vancan, a minha orientação como coautor, professor Alessandro Luiz Batchauer, também aqui da instituição, da UDESC, e o professor Cassiano Reck, da Universidade Federal de Santa Maria. Esse projeto está inserido no contexto dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, INCT, na área de geração distribuída. A estrutura da apresentação contém esses seguintes tópicos. Inicialmente farei uma contextualização do trabalho, abordando a aplicação. Depois falarei sobre carregadores veiculares, as principais topologias dos carregadores utilizados atualmente. Farei a proposição da topologia desse trabalho. Será apresentada também a análise do conversor, sistemas de transferência de potência, modelagem e estratégia de controle, resultados de simulação, resultados experimentais, além das considerações finais e os agradecimentos. Para contextualizar um pouco o trabalho, esse trabalho está vinculado com a área de carregadores para veículos elétricos. Tá? Quais são os principais motivadores para o desenvolvimento de veículos elétricos? Bom, um dos principais está ligado à redução da poluição atmosférica e à utilização de fontes mais sustentáveis de energia. Uma outra motivação, também relacionada com isso, é o esgotamento de algumas fontes de energias não renováveis, principalmente o petróleo, que a médio prazo se tornarão escassos e isso terá um grande impacto nos custos desses combustíveis. Uma coisa também que vem impulsionando muito a utilização de veículos elétricos é o desenvolvimento de novas fontes de energia renováveis. Tudo está vinculado. E aí, recentemente, existe um grande avanço na tecnologia embarcada nos veículos, proporcionando inclusive operação autônoma desses veículos. Então, como essa eletrificação dos veículos ela ocorre de maneira bastante acentuada, nada mais natural que o veículo também tem uma propulsão baseada em energia elétrica. Quais seriam os principais obstáculos atuais para a disseminação dos veículos elétricos? Existem pontos chaves. Um deles é o elevado custo das baterias desses veículos. Um outro fator agregado é o tempo de vida dessas baterias, que tem uma vida relativamente curta, e problemas com degradação. O que fazer também com essas baterias após a vida útil dela ser finalizada no veículo? E um ponto também bastante crítico para a inserção dos veículos elétricos é a questão relacionada à infraestrutura para abastecimento. Existe hoje uma infraestrutura muito consolidada na área de veículos a combustão, mas nós não temos para veículos elétricos nada parecido ainda implementado. Então, um dos grandes desafios das pesquisas que são realizadas na atualidade está dentro da infraestrutura para abastecimento desses veículos. E nós temos, dentro dessa contextualização, um cenário de crescimento, de como vai ser o crescimento da utilização dos veículos elétricos nos próximos anos. Até 2040, existe uma previsão de que 55% das novas vendas e 33% de toda a frota mundial de veículos se torne elétrica. Então, nós podemos visualizar esses gráficos da atualização da previsão futura de vendas, onde as barras inteiras é a quantidade total de veículos que serão comercializados. Essa parcela que está intermediária aqui seria a dos veículos elétricos, totalmente elétricos. Na parte inferior dos gráficos,
seriam os veículos híbridos. E a parte superior dos gráficos, nessa cor mais clara, é a parcela de veículos a combustão. Então nós percebemos que a partir dos próximos anos vai haver um crescimento acentuado da inserção de veículos elétricos, né? E aí existe uma forte tendência deles serem dominantes no futuro próximo aí de 20, 25 anos. Quais foram os objetivos então desse trabalho? Bom, inicialmente o trabalho abordou o estudo de normas brasileiras e estrangeiras, né, internacionais, para carregamentos de veículos elétricos. Na sequência foi feita uma ampla revisão da literatura, buscando estudar aí os principais sistemas de carregamento de veículos elétricos e conversores de potência que são utilizados. Em seguida, foi realizada uma avaliação das principais topologias de conversores CACC, monofásicos, utilizados nesses sistemas de carga, com características bidirecionais para utilização em veículos elétricos. Após a definição da topologia que vai ser mostrada aqui, que foi utilizada, foi feita uma análise completa, qualitativa e quantitativa, buscando o equacionamento matemático para desenvolver o projeto. Na sequência, realizada uma modelagem matemática do controle, da estratégia de controle. Foi feito também um projeto do conversor, um projeto completo, envolvendo tanto a questão de dimensionamento da parte de potência, quanto o dimensionamento dos sistemas de controle. E, por fim, a validação dos projetos, né, com a construção de um protótipo. Inicialmente foi feita uma avaliação com simulação numérica. O artigo retrata até esse ponto e, no final do trabalho, foi feito o desenvolvimento do protótipo e a realização dos ensaios em bancada. Esse último tópico ele não fez parte do artigo apresentado na conferência, mas eu vou apresentar aqui um breve resultado para mostrar que já temos coisas mais avançadas, né? Inclusive a defesa desse trabalho já foi realizada recentemente. Aqui nós podemos verificar um diagrama de blocos de um veículo elétrico e as possíveis formas de carregamento da bateria. Então nós temos aqui representado uma arte mostrando o veículo, né? Internamente os blocos são o motor, que realiza a propulsão do veículo. Ele é acionado por um driver, né, por um circuito eletrônico, um inversor de frequência, que faz o acionamento com velocidade variável desse motor. E esse inversor é alimentado então por um sistema de bateria. Um sistema de bateria principal e um sistema de bateria de emergência, né, mais responsável pela instrumentação interna do veículo. A carga desse sistema de bateria pode ser realizada de várias formas. A forma mais comum é um carregador on-board, que pode ser ligado a tomadas monofásicas, né, ou ligado a sistemas com tomadas trifásicas, com alimentação trifásica. Esse carregador, então, seria um carregador embarcado no veículo. Todo veículo elétrico costuma ter um carregador desse, muitas vezes de baixa potência. Uma outra forma possível de carregar o veículo é a utilização de um receptor wireless dentro do veículo embarcado e um transmissor wireless na parte externa. Isso talvez seja hoje a forma mais pesquisada de carregamento de veículos, né? Onde estão as pesquisas mais recentes, principalmente. E existem os carregadores CC rápido, né? São carregadores utilizados em estações de carga, que permitem o carregamento rápido das baterias e geralmente fazem o fluxo de energia aqui plugado, né? Conectado, e geralmente uma carga em corrente contínua. Se nós pegarmos então uma classificação encontrada na literatura desses carregadores, eles estão divididos então nos carregadores externos, ou off-board, né? Que podem ser unidirecionais ou bidirecionais, que provém a carga rápida das baterias. Okay? Nós temos os carregadores on-board, seria uma outra classe, que pode estar dividida então em carregadores condutivos, né? Os que possuem carregamento através de fios, né? Esse carregamento condutivo pode ser integrado
ou dedicado. O que é integrado? Integrado, ele utilizaria a mesma eletrônica utilizada para o acionamento do motor, da propulsão do veículo. E dedicado seria um carregador separado que não utiliza a mesma eletrônica. E ambos podem ter as versões unidirecionais ou bidirecionais. Eu falarei mais à frente sobre isso. Uma outra opção seria o carregador indutivo, que é o carregador wireless, né, onde não existe contato entre o carregador, o receptor e o emissor. Mas é uma tecnologia que ainda não está consolidada. Essa tecnologia condutiva já é uma tecnologia bem consolidada. Uma questão interessante é que essas tecnologias embarcadas, geralmente elas promovem o que eles comentam na literatura como carga lenta, né? Existe um tempo maior de recarga da bateria. Aqui nós podemos observar a classificação dos carregadores de acordo com a norma SAE J1772 da Society of Automotive Engineers, uma norma americana. Ela classifica os carregadores, é uma norma usada mundialmente, ela classifica os carregadores em 3 níveis, sendo que o nível 1 é um nível próprio para tomadas de menor potência, né, em 220 ou 120 ou 230 volts de corrente alternada. Geralmente equipa carregadores monofásicos com níveis de potência que não ultrapassam aí 2 kW e proporcionam até 20 amperes de corrente. O tempo de recarga com esse carregador de baixa potência pode chegar a 36 horas. E as tecnologias que utilizam esse tipo de carregador são os veículos híbridos e puramente elétricos. Já o nível 2 de carregadores permite a utilização de tomadas monofásicas ou trifásicas. Permite níveis maiores de tensão, então até 400 volts trifásicos, e potências até praticamente 20 kW, 19,2 kW, permitindo então uma corrente muito maior de carga e com isso uma redução do tempo de carga e de recarga das baterias. Esse tipo de carregador pode equipar veículos híbridos puramente elétricos para 2 faixas de potência distintas aqui. E existem os carregadores nível 3, que são os carregadores off-board, né, os carregadores utilizados em estações de carga. Aí eles possuem potências bem superiores, possuem níveis de tensão maiores também que podem ser empregados e obviamente tem um tempo de recarga muito menor, que pode ser aí de menos de 1 hora, né, de 0,2 a 1 hora, 0,2 horas a 1 hora, ou seja, em torno aí de 10, 15 minutos, é possível carregar completamente certas baterias de certos veículos. Geralmente esse tipo de estação de carga de nível 3 é utilizado exclusivamente para veículos elétricos, puramente elétricos. Algumas características dos carregadores veiculares que são importantes de ressaltar. Existem as características básicas, né, que são as características desejadas em todos os carregadores. Então, dentro dessas características está o alto fator de potência e a baixa distorção harmônica da corrente de entrada. Uma necessidade de elevada eficiência, porque você necessita de uma melhor eficiência energética para que você não esteja pagando por energia que não está sendo efetivamente utilizada na carga do veículo. Isolação galvânica, ou seja, isolação entre entrada e saída para conferir maior segurança para o usuário durante o manuseio, né, do borne na hora de fazer o abastecimento do veículo. Então, alguns países exigem essa questão de isolação para a proteção do usuário. Não são todos os países que exigem. Características avançadas, características que estão além do mínimo desejado para carregadores veiculares. Existem modos de operação multifuncional, onde o carregador veicular não vai realizar apenas a carga da bateria, e sim outras funções que podem ser interessantes para o usuário. Então, o processo de carga puramente do veículo é conhecido como G2V, né, ou Grid to Vehicle. É um processo natural que todos os carregadores têm, mas alguns carregadores podem ser bidirecionais, podem ser reversíveis, propiciando esses outros métodos de operação. Um deles é o V2G, Vehicle to Grid, que permite a injeção de energia na rede elétrica.
e um terceiro aqui, V2H, né, Vehicle to Home, que permite a operação como PS, como no break, ou seja, no caso de uma falta de energia externa, a sua residência, por exemplo, pode ser abastecida e garantida através do próprio carregador do veículo. Existem outras formas, outras funcionalidades mais recentes, a Vehicle for Home, onde o carregador se comporta como um filtro, um estabilizador de tensão, por exemplo. Existem Vehicle to Vehicle, onde um veículo pode transferir carga para outro veículo, mas são funcionalidades mais recentes, que ainda não estão implementadas, não estão consolidadas na literatura. Para nós termos uma noção do que significa, qual é a utilidade, por exemplo, da injeção de energia na rede elétrica, pode-se utilizar o carregador do veículo e sua bateria para retirar energia num período onde o consumo de energia é baixo, né, da sua residência, por exemplo, ou onde esteja localizada a sua central de carga, e durante o pico, né, de consumo de energia elétrica, durante o período do dia onde existe uma demanda por energia elétrica maior, essa energia acumulada na bateria pode ser disponibilizada parcialmente pelo proprietário do carro para ela fornecer essa energia para a rede elétrica, então aliviar o pico de consumo, a demanda de consumo da rede elétrica. Isso é uma coisa que vem sendo muito estudada e existem modelos de negócio que estão sendo propostos nessa direção, principalmente pelas concessionárias de energia de locais onde a difusão já do veículo elétrico é maior. Então, ficaria um software instalado no veículo, onde o proprietário poderia dizer, olha, eu permito que metade do estado de carga da minha bateria possa ser utilizado para dar suporte à rede elétrica. Obviamente que tem que ser ressarcido por isso, e aí esse ressarcimento é um contrato entre ele e a concessionária de energia. Quais são as principais topologias utilizadas, então, que foram selecionadas dentro da pesquisa bibliográfica como importantes dentro dessa área de carregadores veiculares bidirecionais e isolados? Um deles é esse conversor, conhecido como conversor LC ressonante. Ele é um conversor que possui chaves bidirecionais na ponte de entrada, opera com um circuito ressonante, é bidirecional, possui isolação galvânica, que é uma dos pré-requisitos, possui comutação suave, que ajuda na diminuição das perdas, e possui um acionamento complexo inerente à utilização de muitos interruptores e acaba aumentando a complexidade e quantidade de circuitos necessários para o acionamento desse conversor. Uma outra topologia explorada foi a CACC Dual Active Bridge, né, DAC. Essa topologia ela opera com um link CC, um capacitor de barramento CC bem pequeno, o que faz com que você tenha uma corrente pulsada na entrada. Ela é bidirecional, possui isolação galvânica, mas foi relatado que ela possui uma eficiência reduzida. Talvez essa eficiência reduzida se dê pelo fato de que você tem 3 estágios de processamento de potência aqui, 3 pontos, ou seja, existe pelo menos talvez 6 semicondutores no caminho da corrente toda vez que está sendo processada a potência. Outra topologia explorada, que é relativamente recente, é a do conversor CACC Interleader, usando a célula de comutação de 3 estados. É uma topologia bidirecional, possui isolação galvânica, porém possui um número de magnéticos um pouco elevado, possui no lado primário 2 magnéticos sendo ligados à ponte de entrada. E existe aqui uma topologia que foi bastante estudada também, é a do conversor CACC trifásico, usando uma topologia interleaving. Essa topologia foi a topologia na qual nós baseamos inicialmente esse trabalho. Ela era uma versão trifásica e unidirecional. Então, a partir do estudo dessa topologia e utilização de um secundário bidirecional, foram feitas algumas alterações e foi aplicado então para um circuito monofásico. A nossa topologia, a topologia proposta, então, essa aqui,
composta por duas pontes completas, pontes H completas, completamente controladas, sendo que a ponte primária ela exerce uma dupla função. Ela é responsável por garantir o fator de potência unitário e bidirecionalidade da corrente na entrada e controle do barramento CC do lado primário. E, simultaneamente, ela também faz o processamento de energia que permite a transferência pelo transformador para o secundário. Então, exerce uma dupla função. O controle das correntes de entrada se dá por uma modulação, controle e modulação PWM, né? PWM senoidal, enquanto que a transferência de energia se dá por phase shift, por processo de defasamento entre a tensão aplicada no primário transformador e a tensão aplicada no secundário do transformador. As principais características, então, ela permite fluxo de potência bidirecional, tanto no modo G2V quanto V2G, possui um único estágio de processamento, é integrado o retificador ao conversor CCCC, possui isolação galvânica em alta frequência, os transformadores são em alta frequência, correção do fator de potência e reduzida ondulação em baixa frequência na tensão de saída, que é uma característica que eu falarei mais adiante. A estratégia de modulação utilizada foi a modulação phase shift. Então, são utilizadas duas portadoras e dois circuitos de modulação, um circuito de modulação para o primário, a 3 níveis, um circuito de modulação para o secundário, também a 3 níveis, onde existe um defasamento entre as portadoras responsáveis pelas modulações no primário e no secundário. Esse defasamento entre as portadoras leva a um defasamento instantâneo das tensões aplicadas no primário transformador e no secundário transformador, onde aparece então uma modulação de 3 níveis aplicada nesses enrolamentos primário e secundário. Se nós fizermos um zoom aqui dentro do ciclo de chaveamento, percebe-se mais claramente esse defasamento. E uma coisa importante é que essa modulação não é fixa, é uma modulação que varia de forma senoidal, PWM senoidal. Então, nós temos regiões onde a razão cíclica é menor e regiões onde a razão cíclica é maior. A análise desse conversor, ela levou em conta, então, simplificações. Uma primeira simplificação foi considerado os conversores de entrada representados por fontes de tensão, ligados a indutâncias, ligadas à rede elétrica. Após o equacionamento matemático desse circuito, pode-se então obter aí o comportamento, a equação que rege o comportamento da razão cíclica desse conversor, mostrando então que a razão cíclica aplicada nos interruptores é uma razão cíclica senoidal, possui um valor médio de 0,5. Essa razão cíclica então possui um índice de modulação que pode ser calculado por essa expressão, M, a relação entre a tensão da rede de pico pela tensão do barramento CC de primário. Foi feita uma análise também da ondulação da corrente nos indutores, e essa análise trouxe então a obtenção de uma equação para o cálculo das indutâncias L1 e L2, as indutâncias ligadas ao conversor de entrada. Vale ressaltar que, apesar de que a modulação, o ripple de corrente, a ondulação de corrente em cada indutor, ela está na frequência de chaveamento, a ondulação após a junção da corrente na saída dos dois indutores, a ondulação da fonte de entrada, ela possui o dobro da frequência de cada um dos indutores. Isso faz com que haja uma redução significativa dessa ondulação, da amplitude dessa ondulação, e existe ali associado o dobro da frequência. Isso facilita bastante o projeto dos capacitores de filtro na entrada, facilitando então a filtragem da alta frequência produzida pelos conversores. Se nós traçarmos aqui os gráficos do comportamento da ondulação de corrente em função de meio ciclo da rede, percebe-se que existem várias possibilidades desse ripple, de comportamento desse ripple. Esse ripple é um ripple variável em função do ângulo da tensão de entrada, e dependendo do índice de modulação utilizado, você tem comportamentos distintos desse ripple. Esses gráficos são traçados aqui no gráfico em 3 dimensões, onde nessa dimensão aqui nós temos a variação do ângulo da rede,
aqui nós temos a amplitude do ripple e aqui nós temos a razão de modulação. Então, com isso é possível ver exatamente para a situação de projeto qual é a situação mais adequada para se calcular os indutores e, consequentemente, garantir que o ripple projetado fique dentro dos valores desejados. Vamos fazer um intervalinho então para continuar próximo. Ok. Após a análise dos indutores, foi feita a análise da transferência de potência do conversor, onde foi utilizado o modelo fundamental através da análise de Fourier para representar as tensões do lado primário, aplicada ao transformador, e do lado secundário. Com as devidas manipulações matemáticas, foi obtido então as equações da potência aparente, incluindo a equação que rege a potência ativa e a potência reativa. Observa-se que essas potências são dependentes da razão cíclica e do ângulo de defasagem entre as duas fontes. Como as duas fontes elas possuem uma modulação PWM senoidal, fazendo a substituição da modulação PWM naquelas equações, obtém-se equações que ficam em função então do θ, do ângulo da rede, e do defasamento entre as tensões. Então, com essas equações é possível plotar os gráficos de transferência de potência dos conversores. Esse gráfico representa a transferência de potência ativa e esse a transferência de potência reativa. Podemos observar que a potência transmitida pelo conversor é pulsada, né? E ela depende, obviamente, da taxa de variação aqui da razão cíclica, que é uma variação senoidal, e depende também dos ângulos de defasagem entre a fonte primária e a fonte secundária. Se é desejado que esse conversor não processe potência pulsada, não transfira potência pulsada, é necessário então que se faça uma variação do ângulo de defasagem entre as fontes proporcional à variação da razão cíclica. Isso é um dos artifícios que é usado para minimizar ou retirar a ondulação de potência processada pelo conversor e fazer com que alguns componentes possam ser melhor dimensionados. Então, analisando as curvas de potência, igualando essa potência ativa ao valor médio desejado na saída, é possível então obter uma equação que mostra o comportamento que eu preciso aplicar ao ângulo de defasagem, de maneira que minha potência de entrada passe a ser contínua e não tenha essa variação, né, pulsada, que é uma coisa inerente ao conversor. Então, se nós aplicarmos um ângulo, um defasamento variável no tempo e não fixo, é possível que na saída se tenha uma potência contínua sendo fornecida. Aqui nós podemos ver então o estudo feito da estratégia de controle proposta. Então nós temos aqui o conversor, com sua parte primária e secundária, né? E nós temos aqui os blocos de controle que são responsáveis pelo primário e pelo controle da tensão de saída. Esse bloco de controle primário, nós temos dois laços, duas malhas de corrente, cada malha responsável pelo controle da corrente em um indutor. O modulador da parte dessa superior aqui é responsável por modular a ponte de entrada, ligada ao controle da entrada. Temos aqui também uma malha de controle de tensão total de barramento, que garante a regulação dessa tensão no barramento primário. E temos um controle que é responsável pelo controle da tensão diferencial desse barramento, garantindo que os dois capacitores não vão ter divergência na tensão e não vão levar a nenhum tipo de evento catastrófico. Essa malha de tensão, então, ela gera os pulsos para as quatro chaves da entrada, e esses mesmos pulsos gerados, essa mesma razão cíclica que é determinada para o controle do primário, é reproduzido para controlar o secundário. Tá? Ou seja, os mesmos pulsos de comandos enviados para as chaves primárias são enviados para as chaves secundárias, com a única diferença: eles são defasados no tempo por um ângulo delta. Esse ângulo delta ele é provido a partir do controle da tensão de saída, tá? Onde, para garantir a tensão de saída contínua, o controlador dessa tensão
determina o ângulo necessário, né, para que não exista aí um ripple de baixa frequência desses capacitores. Com isso, indiretamente, gera-se aquele perfil de ângulo variável e, consequentemente, se garante uma transferência de potência com menor pulsação entre o primário e o secundário. Aqui nós podemos ver os parâmetros utilizados para o projeto. Então, a tensão de entrada foi utilizada aqui na nossa rede 220, com frequência 60 Hz. A tensão de saída, que seria a tensão das baterias, tá, no veículo elétrico, 400 volts, é uma tensão bastante utilizada por veículos elétricos. A tensão no barramento primário ficou em 800 volts, foi uma característica do projeto, pela característica do conversor ser conversor elevador e dobrador. Frequência de operação de comutação de 50 kHz e alguns outros parâmetros aqui que dizem respeito aos filtros, a valores de indutância, que podem ser vistos aí nessa tabela. Projeto dos controladores. Nós tínhamos 4 malhas para projetar. Então, a primeira delas é o projeto dos controladores das malhas de corrente. Foram utilizados controladores do tipo proporcional integral, mais um polo de alta frequência, se não estou enganado, não só proporcional integral. Então, nós podemos ver aqui a função de transferência da planta, a função de transferência do controlador, né, e a representação da função de transferência planta mais controlador. Foi obtida uma frequência de corte, uma banda passante na faixa de 2,5 kHz, com uma margem de fase de 45 graus. Aqui pode ser vista a equação, a função de transferência discreta desse controlador. Esse controle foi implementado no processador digital de sinais. E isso tudo, obviamente, os detalhes de projeto não caberiam todos aqui, então está resumidamente aqui os parâmetros. A segunda malha projetada foi a malha de tensão total do barramento primário. Optou-se por uma frequência de corte de 6 Hz, uma frequência baixa, para que não exista influência no ripple de saída do primeiro estágio, que levaria a uma distorção na corrente. Foi obtida uma margem de fase de 60 graus, nós podemos ver as funções de transferência de magnitude de fase aqui, da planta, do controlador e da planta mais controlador. E aqui a equação da função de transferência discreta do controlador implementado. Terceira malha projetada, controlador diferencial, também segue a mesma ideia. Todos eles estão sendo usados controladores do tipo PI. Esse controlador ficou com frequência de corte de 3 Hz e margem de fase de 60 graus. E a função de transferência pode ser vista aqui, discretizada também. O último controlador é o controlador responsável pelo controle da tensão nas baterias. Utilizou-se uma banda passante mais alta, de 3 kHz, porque era a intenção que ele mantesse o valor da tensão livre de ondulações de baixa frequência. A margem de fase é obtida de 50 graus. E aqui nós temos as respostas em frequência desses controladores. E aqui eu tenho a equação de transferência, função de transferência discretizada. Observa-se nesse controlador, ao possuir uma banda passante mais alta, ele garante também com que o ângulo varie proporcionalmente para garantir que não haja então um processamento de potência pulsado pelo transformador e pelos capacitores de saída. Alguns resultados agora, os resultados que estão no artigo são de simulação, então esses resultados foram os apresentados. Nós podemos ver aqui tensão e corrente na entrada, mostrando a tensão senoidal da rede, a corrente total de entrada, drenada da rede, né, com um fator de potência unitário com baixa ondulação. Distorção harmônica ficou em 6%, fator de potência 0,994. Nesse outro gráfico nós podemos ver em azul a corrente nos indutores em separado, eles estão sobrepostos, são correntes praticamente iguais, com uma determinada ondulação, e a soma dessas correntes em verde. Podemos observar claramente que existe uma diminuição da ondulação de corrente ao fazer a soma dessas correntes, porque elas estão defasadas no tempo e existe uma complementação de ripple, né, sendo que na corrente de entrada a frequência do ripple dessa ondulação é dobrada e você tem uma ondulação que cai pela metade.
Nesse outro gráfico nós podemos ver as características na saída, tensão nos dois barramentos, no barramento do primário, 800 volts, no barramento do secundário, 400 volts, e a corrente de saída em torno de 1,5 amperes. Percebe-se que praticamente não há ondulação de baixa frequência presente nessas tensões e, obviamente, na corrente. Esses resultados não foram tirados com bateria, então a corrente a bateria é representada por uma resistência de carga em paralelo com o capacitor. Aqui alguns resultados adicionais. Podemos ver as tensões aplicadas no primário e no secundário do transformador e a corrente que circula através do indutor. Então, em azul tem em alta frequência a tensão de primário, em verde eu tenho a tensão do secundário em alta frequência e a corrente está em vermelho. Se fizermos um zoom nessa região aqui, para poucos ciclos de chaveamento, podemos ver aqui o comportamento das duas tensões, uma determinada razão cíclica é a mesma, só com um defasamento entre elas. Isso dá origem à corrente com esse formato aqui. Já em outra região, mais próxima ao pico aqui da corrente, a gente percebe uma outra situação de índice de modulação, de razão cíclica aplicada, e também um outro formato na corrente. Então é visível que existe uma variação, uma pulsação de baixa frequência nessas correntes que são transferidas do primário para o secundário. Existe também uma componente de baixa frequência nas tensões. Então as duas componentes acabam se anulando de maneira que a potência transferida passa a ser contínua. Podemos ver aqui uma avaliação da operação bidirecional do conversor, para que possa ficar provada aí a opção dele de funcionar também no módulo Vehicle to Grid, né? Ou seja, injetar energia na rede elétrica. Então, esse gráfico aqui mostra o comportamento das tensões de barramento do primário e do secundário, né, na saída, mostrando uma situação onde simula-se uma situação onde eu quero devolver energia para a rede elétrica. Então, num determinado tempo aqui, que é 0,65 segundos, foi colocado em paralelo com a bateria dando saída, uma fonte pulsada, de maneira que ela injetasse energia a partir de 0,65 segundos, e essa energia fosse suficiente para atender a carga e ainda sobrasse energia para ser injetada na rede elétrica. Então a gente percebe que aqui nós tínhamos a tensão e corrente da entrada do conversor em fase, né, caracterizando o conversor operando no modo retificador, e após esse evento, né, de colocar em paralelo uma fonte, o que acontece? Existe uma inversão da corrente na entrada e passa a operar com a corrente defasada de 180 graus, caracterizando uma regeneração de energia. A gente pode ver aqui a transição de modos, mostrada aqui com a variação do ângulo, né? Era um ângulo positivo de defasagem entre o primário e o secundário e passou a ser um ângulo negativo. Aqui podemos observar também que o ângulo não é um ângulo fixo, e sim um ângulo que possui uma pulsação, justamente a pulsação necessária para compensar a pulsação de potência que seria natural desse conversor. Esse resultado é um resultado extra que não fez parte da apresentação do artigo. Ele traz aqui o protótipo que foi utilizado, foi montado pelo Leonardo. Esse protótipo é operacional, está funcionando, ele já tirou o resultado, já fez a defesa, irá tirar mais resultados. E aqui nós temos o principal resultado, que é justamente essa regeneração de energia, sendo mostrada experimentalmente. O conversor operando inicialmente como retificador, e após um evento de regeneração de energia, os barramentos têm uma variação, mas os sistemas de controle atuam para corrigir isso e invertem a corrente na entrada, injetando energia então na rede elétrica. Então, esse modo de transição do modo retificador para o modo inversor está comprovado aqui com resultados experimentais. Para finalizar, então, temos as considerações finais. Foi apresentado então nesse trabalho uma proposta de topologia de conversor CACC monofásico e bidirecional, considerado de único estágio, com correção do fator de potência e isolado em alta frequência. Foi unificado duas estruturas, a estrutura do retificador com alto fator de potência e de um conversor CCCC isolado, do tipo Dual Active Bridge.
As malhas de controle do fluxo de potência da entrada para a saída e da correção do fator de potência são independentes, uma dependente da razão cíclica, com seus próprios sistemas de controle, enquanto que a tensão de saída faz o controle phase shift e controla independentemente aquela variável. A técnica de interleaving, e juntamente com a técnica de controle adotada com banda passante alta na saída, proporcionou uma redução do número de capacitores na saída e uma redução da indutância na entrada também. Com isso, reduziu-se, com a técnica de controle adotada na saída, reduziu-se a pulsação de potência vinda passando pelo transformador e, consequentemente, tendo que ser filtrada por um capacitor de valor elevado. Com isso, é possível reduzir o valor das capacitâncias de saída. O conversor apresenta uma série de características desejáveis nesse tipo de aplicação, e dentre elas, principalmente a isolação galvânica e o fator de potência elevado. Além da aplicação em carregadores veiculares, esse circuito pode ser utilizado em transformadores de estado sólido, em conversores multiportas aplicados a fontes de energias renováveis. E mais recentemente também tivemos a sugestão de utilizá-lo em transmissão, em carregadores de baterias wireless, através de um transformador. Como o conversor naturalmente tem um lado primário e um lado secundário, pode ser aplicado também com os magnéticos separados, um embarcado e o outro na estação de carga, permitindo a transferência de energia sem fio. Aqui estão os nossos agradecimentos. Então, agradecemos à Universidade por todo o suporte, apoio na pesquisa, a FAPESP, financiadora, INCT, também financiadora, paga bolsas relacionadas a esse projeto, e a CAPES, o PROCAD, que juntamente com a UDESC financiaram inclusive a apresentação desse artigo. O UDESC financiou através do PROMOC. ProEV. Ok? Seria essa a minha apresentação. Fico aberto então a qualquer esclarecimento. Pode perguntar. Você precisa ajudar o apresentador, pelo menos uma pergunta. Nós não estávamos preparados para a pergunta. Achei que era só a apresentação, mas... Ok, podemos encerrar então.